Vamos de mais um videozinho aqui no canal, dessa vez mais um jogo do Real Madrid. A gente continua na nossa série acompanhando o Real, já que vocês sabem que eu sou um torcedor sim assumido desde cedo, né? Bom, o Real pela última rodada da La Liga empatou com o Getafe em 0 a 0 fora de casa, um resultado que obviamente não estava nos planos do Zidane. São pontos que vão fazer falta. Afinal, o Real acaba ficando 3 pontos atrás do Atlético de Madrid agora. O Atlético assume ainda mais a liderança da La Liga, o Atlético que deu sinal de vida, digamos assim, vencendo o Eibar, que é o Lanterna, por 5 a 0, e um Real que se complica um pouco porque ainda tem uma temporada difícil pela frente, de muitos jogos, de muita exigência física, se é que, por exemplo, o Real vai participar ainda da Champions League, entendedores entenderão, mas no geral, se tudo se manter como está, o Real vai ter muitos jogos subseguidamente, e vai sofrer muito com os desfalques e lesões como sofreu nessa partida. As lesões atrapalharam muito o Real, jogou com apenas 13 jogadores de linha, 11 especificamente, mais os 2 goleiros, no seu elenco para a partida, contou com isso, e óbvio que isso ia fazer falta. O time sofreu, o time demonstrou cansaço, os jogadores que ficaram no time, que são do time titular do elenco principal, cansaram, alguns foram poupados, como o Kroos e Benzema. O Real começa muito modificado. O Zidane ainda tem a opção da variação tática, ele consegue mexer no time bastante. Esse sol tá pegando bem no meu rosto, mas gente, perdão, é o sol, eu não tenho como fazer isso. Deixar ele sumir um pouquinho, não tem como. Eu espero que não esteja atrapalhando tanto. Bom, um Real Madrid que sofreu bastante com essas lesões, mas apesar de tudo o Zidane ainda tenta modificar um pouco ali. Um time que começa no 4-4-2 basicamente, com Asensio e o Mariano Dias à frente. O Mariano faz uma partida péssima, diga-se de passagem. Um Real que no momento de criação, de saída, né, ele colocava o Modric para voltar entre os zagueiros para criar, avançava o Odriozola de um lado e o Marcelo do outro, o que tem sido uma característica do Real, jogar com esses alas, né, mas não foram com 3 zagueiros dessa vez. Um Modric que vinha recuar para aumentar essa qualidade na saída de passe. O Real deu muito espaço, sofreu bastante, o Getafe inclusive jogou melhor, muito por essa presença de meio de campo que faltou, o Casemiro fazendo muita falta, o Casemiro suspenso, um Real que jogou com o meio de campo ali com o Isco e com o Modric, e o Modric já com 35 anos, se revirando para marcar, porque o Isco não é de característica dele marcar, e ainda pesa a questão física contra ele. Um Marcelo na esquerda que deixava muito espaço, quando o Real avançava com esses alas, o Marcelo ia lá para frente, e na hora de voltar fica difícil, mas o Real que vê pelo menos um sinal positivo, 2 no caso, até 3 com a partida do Modric. A partida do Modric foi foi muito boa mesmo, mas você tem Militão como grande destaque e o Courtois muito seguro, fazendo defesas muito eficazes e muito decisivas. Caso não fosse o Courtois, o Real Madrid fatalmente teria perdido aquela partida, porque pouco criou, e o Militão fazendo uma partida excepcional, tirando muita bola, impedindo, interceptando passe, sendo muito decisivo, cometendo que para mim foi um pênalti, mas a arbitragem não deu. Acredito que muito para compensar que o próprio Angel, que sofreu o pênalti do próprio Militão, o Angel, um pouco antes, ele deu uma cotovelada no Antônio Blanco, e aquilo para mim é claramente um lance de expulsão. Não entendo porque o VAR não chamou, mas da mesma maneira que não chamou para expulsão, não chamou para o pênalti do Militão, que eu também considero que foi. Então ficou nessa de compensação, acredito eu, o que claro não é legal, porque não existe de compensar erros, né? Mas a arbitragem acaba fazendo isso muito. No geral, um Real que fatalmente precisa de seus jogadores recuperados, é muito pouco ter para contar 13 jogadores de linha. Isso acaba impedindo o Zidane de extrair algo melhor do clube. Muita gente lesionada, muita gente suspensa, muita gente não, só o Casemiro e o Nacho suspensos, o que é um bom sinal. Eles já voltam para a próxima partida, e o Casemiro ainda ganhou um descanso de quebra. E você tem as contaminações por Covid-19, desde o Sérgio Ramos, que se contaminou ainda lesionado, o próprio Varane e o Valverde, que entrou em contato com a pessoa, ainda está dando negativo, mas é claro que nessas hipóteses sempre o melhor vai ser resguardar e ter o cuidado necessário nessa hipótese, né? Bom, no geral isso, acredito que falei tudo também. Um Real que teve
Os desfalques como a principal característica da partida. O Real pouco criou, pouco tentou, foram 2 chutes ao gol no máximo. Um Vinícius Júnior ali que passou, ele sendo muito exigido fisicamente também. O Vinícius vem de muitas partidas seguidas e não conseguiu demonstrar muito algo de diferente nessa partida. Até tentou um lance e outro ali, mas nada muito efetivo. O Rodrigo jogou mal. Você tem a entrada do Arribas, que ainda deu alguma esperança ali no sentido de funcionamento melhor de meio de campo. Talvez o Real consiga trocar passes melhor no meio de campo, mas muito apagado o time, sofreu muito com as lesões, não tem como criticar o Zidane por isso. Ele até tenta variação tática, mas com a quantidade de peças ficava muito inviável praticamente. No geral, 2 pontos perdidos, a briga pela La Liga ainda existe, o Real ainda tem muita chance de conquistar a La Liga. Não tem confronto direto contra o Atlético de Madrid, mas claro, tá ali esperando o que acontece. O Real ocupa hoje a segunda colocação, se não me engano, 3 pontos atrás do Atlético de Madrid, isso eu tenho certeza. Na verdade, acho que foi em terceiro porque o Barcelona ganha o jogo dele, então a briga fica ali muito apertada. Esses times bem próximos um do outro, o Barcelona e o Atlético ainda tem um confronto direto, então o Real está ali esperando a sobra. Se vacilar, a gente sabe que o Real Madrid leva. Bom, vou ficando por aqui. Hoje ainda vai sair mais um vídeo, se já não saiu, sobre a Superliga Europeia, então se vocês quiserem ter uma olhada, recomendo bastante, que tá um conteúdo top. É um vídeo mais longo do canal, inclusive, para dar esse spoiler para vocês. Tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para quem você sabe que também gosta de futebol, porque coisa boa a gente espalha. Muito obrigado pelo apoio, quem está assistindo, quem está participando aqui do canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.